Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 29 de julho de 2016, sexta-feira. Mais uma semana se encerra, mais um dia muito agitado e, na minha opinião, muito importante no mercado. Muita coisa aconteceu, vamos dar uma olhada então. A gente tem na tela gráfico diário do índice Bovespa, hoje um dia de alta de 1,13%. Depois do início de pregão baixista, diga-se de passagem. Mas força compradora predominou claramente. Nós tivemos a superação da máxima daquele martelinho. Nós tivemos a violação da máxima dessa consolidação. Nós não chegamos ainda a romper esta consolidação que a gente vem vendo há 3, 6, 9 pregões, tá? Mas fica com toda a cara de que o mercado se apoiou na média móvel de 9, essa em rosa aí no gráfico, que agora inicia um movimento de alta, né, se apoiando nesse período aqui na média, nessa consolidação, para atingir o alvo, que talvez nem seja mais alvo, talvez o mercado vá além disso, que ficava inicialmente entre 58 e 58.500 pontos no topo de maio de 2015. Então o mercado está com cara de estar iniciando um movimento de alta. Repara o volume que nós tivemos hoje, foi bastante intenso. O pregão de hoje deve ter frustrado muita gente que estava insistindo na venda, né? Eu venho dizendo há bastante tempo, vou ser chato, porque havia um certo consenso de que o mercado ia fazer um movimento corretivo, mas o mercado não estava dando sinalizações nesse sentido, e quando o consenso ocorre, geralmente ocorre o oposto, ok? Então a expectativa é de alta para a semana que vem. A gente fecha então mais uma semana positiva, né, com uma sombra inferior, com cara de continuar a alta. Lembrando que depois dos 58 mil pontos, a próxima região de alvo fica em torno dos 62 mil. Dando uma olhadinha no mercado americano, vamos olhar o índice Dow Jones. O Dow Jones ainda não foi capaz de engrenar uma alta. Ele continua dentro de uma correção, né? Mas uma correção que fica com aquela cara de vou subir, né? O mercado cai muito vagarosamente, deixando sombras inferiores, corpos pequenos, as médias vão se aproximando. Na verdade, a média de 9 dá para dizer que ela foi rompida. O fato dela ter sido rompida, na verdade, tecnicamente nem rompida foi, tá? Hoje, esse aqui foi um fechamento abaixo da média móvel de 9, mal dá para ver isso. Hoje sim a gente teve um fechamento abaixo da média móvel de 9, mas o mercado não perdeu a mínima, não confirmou o rompimento. Mas enfim, de qualquer forma, o fato de ter vindo para baixo da média móvel de 9 e ela ter virado para baixo, sugere que o preço vai tentar buscar a média móvel de 21 períodos, que já está muito próxima, aqui em 18.322, que inclusive é o topo histórico, ou pelo menos o ponto crítico que existia de topo histórico, que foi rompido recentemente. Então o mercado rompe o topo histórico, tenta corrigir, mal consegue ganhar amplitude em termos de preço, a média já está vindo por baixo, a expectativa é de que logo logo a gente tenha um movimento de alta, tá? E já cumpriu aqui uma correção no tempo. Deixa eu até fazer uma retração de Fibo. A gente não alcançou a retração de 0,382, mas nós tivemos 3, 6, 9, 10, 11 candles de alta, e nós já temos 3, 6, 8 candles de baixa. Então a correção no tempo, o tempo que a gente poderia esperar do mercado corrigindo essa alta, já aconteceu, apesar de no preço o mercado não ter ganhado amplitude. Bom, acho que eu estou enrolando demais aqui. O mercado americano não está com a menor cara de queda. Esse cair tem suporte próximo. O gatilho para altas aqui vai ser o rompimento da CLTB. Eu já disse isso antes, o cenário é o mesmo. Assim que eu romper a CLTB, a gente vai ter uma sinalização forte, retomada do movimento de alta. No S&P 500 futuro, é a mesma coisa. Tá? Aqui o gráfico está até mais forte, porque a gente não tem um movimento de correção, onde o preço cai. Não, o mercado está se arrastando para cima no que parece ser até um triângulozinho ascendente.
Tá? E a gente vem fechando cada vez, sempre bastante próximo da máxima e com longas sombras inferiores. Quando tivermos o rompimento dos 2.173, a mera violação dessa região aqui já deve fazer uma correria na ponta compradora. Essa é a minha expectativa. Tá? Que é o rompimento dessa bagunça aqui do gráfico intradiário. Olhando o intradiário do índice Dow Jones, eu chamei a atenção ontem, foi anteontem, pelo rompimento falso, que o mercado devia ser um movimento de alta. Hoje volta a cair, bateu neste ponto, não foi ontem mesmo, tá? Não conseguiu passar da linha d'água, mas se conseguir passar da linha d'água, são boas as chances de testar e romper essa LTB aqui. Ok, então o mercado americano continua favorecendo alta no nosso mercado. Então vou voltar para o gráfico do índice Bovespa e vamos agora olhar o gráfico do futuro WinQ16. O WinQ16 tem o seu fechamento mais alto. A gente fecha rompendo a resistência dessa consolidação. São 3, 6, 8 dias em consolidação e este 9º dia sugere o rompimento. Foi tímido, né, só por um pouquinho, então não fica tão óbvio, mas está com todo o jeitão de que o mercado vai acelerar e deixar essa consolidação para trás. Tem muita venda para ser estopada aqui. Eu já até mencionei ontem que a gente poderia, de uma forma agressiva, considerar a superação da máxima de ontem um ponto de entrada. Novamente, eu posso considerar a superação da máxima de hoje um ponto de entrada, de hoje, sexta-feira. Tá? Então, na segunda-feira, a gente poderia, na superação dessa máxima, comprar, porque para mim isso é um rompimento que só não ficou muito óbvio, então a gente busca uma confirmação, superação da máxima. Seria rompendo uma consolidação, o rompimento também de um mastro e bandeira. Tá? No intraday, a gente discutiu, né, toda aquela questão do rompimento dessa estrutura que era muito importante no nosso mercado. No intraday, a estrutura por volta dos 56.700, como esse rompimento se mostrou falso e porque isso implicava em duas coisas, provavelmente alta para hoje e provavelmente rompimento dessa zona de resistência. Rompimento falso geralmente antecede rompimento verdadeiro na direção oposta, nesse cenário de retângulo. Tá? Se não assistiu o farol de ontem, eu te convido a assistir. O início do nosso pregão foi meio bagunçado, foi baixista, mas aquela zona dos 56.700 realmente serviu de referência, serviu de suporte. Nós tivemos o rompimento da linha d'água no candle do meio-dia e na nossa leitura esse foi um sinal muito forte de compra. A gente buscou trades aqui e é o tipo de cenário para comprar e esquecer. O mercado fechou, sei lá, 5 pontos da máxima, né? E se tivesse tempo de pregão, ia acelerar acima dessa região. Tá? Então o mercado está muito altista. Finalizamos aí mercado americano, mercado brasileiro. Vamos dar uma olhada no dólar. Lembrem, o dólar hoje, o último dia útil, venceu. O contrato Q16 venceu. Né? Deixa eu ver que hoje já não teve muito volume, né? E a gente passa a operar o WDO U16. Em ambos os contratos a gente teve um dia de queda no dólar. Tá? Então vamos olhar aqui o WDO U16, uma queda de 1,25%, mas que ainda não define o rompimento desta consolidação aqui. O mercado testou o suporte, mas não rompeu. Se romper, vai ser uma sinalização de venda importante. Lembrando que, eu sempre digo isso, essas trocas de contrato, é muito comum nessas trocas de contrato o mercado tomar uma definição, ou inflexionar o movimento, ou seja, inverter a direção na qual ia, né, no contrato prévio, ou de fato acelerar a direção vigente, tomar uma definição. No caso de estar andando de lado, se definir para baixo, no caso, ou para cima. No caso não é porque não se definiu para baixo ainda. Então a gente ainda aguarda o rompimento. Eu estava com uma expectativa de rompimento para cima, mas o mercado é essa paulada hoje e eu já não acho mais nada. Tá? Então, no gráfico intradiário, é um gráfico que começa a criar, né, estruturas. A gente via malemar um retângulo, o mercado abriu abaixo da linha d'água, o terceiro candle do dia foi uma barra elefante,
ela foi acionada, o mercado teve um bom movimento de queda, também tivemos um rompimento de primeiro movimento aqui pelo método Leandro, alcançou o alvo, e depois disso o mercado ficou andando de lado, definindo para nós aqui um suporte deste ponto. Então a gente tem suporte para o dólar em 3.267 até 3.263, 3.264. Muito bem. Pelo gráfico intradiário é um viés mais baixista, tá? Mas eu aguardaria pelo rompimento claro no gráfico diário para acreditar realmente numa direção que consiga se sustentar por pelo menos alguns pregões. Indo para o juro, o DI1F19 teve um dia de queda. Tá? A gente tem essa cunha, ela parece que foi rompida, mas não nos deu muita firmeza. E o que a gente quer ver é um zigue-zague ascendente, e esse movimento de queda vem bem a calhar, porque deixa bem marcado o topo aqui por volta de 12.412, tá? E o rompimento dessa região para cima seria um sinal forte alta para o juro. E se o mercado afundar abaixo dessa zona aqui, tá? Começa a desconfigurar esta cunha de alta, que não deu ainda um bom sinal de compra, ok? Começa a desconfigurar. O bom sinal de compra é o rompimento desse topinho. E se desconfigurar, o juro pode voltar aqui para a faixa dos 12.105. O DI1F18, praticamente não estou mais acompanhando porque a movimentação dele está muito errática. Então acho que é mais interessante ir para o próximo DI1F19. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo do Farol Aberto. A gente tem uma série de papéis e enquadramentos muito interessantes para conversar em ações, mas isso a gente deixa reservado para os assinantes do nosso canal lsanalise.com.br. Eu convido vocês a serem nossos clientes. Então, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira.